Olá pessoal, tudo bem? No nosso laboratório, geralmente a gente utiliza bastante o multímetro para poder testar resistências, medir tensão, corrente, etc. Mas muitas vezes você precisa medir resistências extremamente elevadas que o nosso pequeno multímetro não consegue medir. E é aí que entra o megômetro. Nesse caso aqui, o MH13 da Aneng, que consegue medir até 200 gigaohms. Você vai falar assim, mas para que serve medir uma resistência desse tamanho? Porque muitas vezes você precisa identificar uma fuga muito delicada, muito pequena. E você só consegue identificar esse tipo de fuga com esse equipamento aqui, que é o megômetro. Ele foi enviado para a gente pela Banggood para poder fazer um review. Eu fiquei impressionado com a qualidade, com a robustez desse equipamento. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês vários usos para o megômetro. Uma medição de isolamento, de carcaça de motor, de transformadores, de velas de ignição que são loucas para apresentar fuga e danificar módulo, bobinas de ignição. Com o megômetro você faz muita coisa. E o MH13 é um equipamento fantástico. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, do review, e no final do vídeo eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição para você poder adquirir caso vocês tenham interesse. Eu gostei muito desse megômetro, achei um instrumento incrível. Vamos ver o vídeo? O MH13 chegou para mim nessa caixa de papelão. Ele não tem uma caixa muito sofisticada, mas é uma caixa de papelão super bem reforçada. E dentro da caixa de papelão nós temos uma bolsinha super legal, pesado, o equipamento é pesado, ó. E dentro dessa bolsa a gente tem o nosso instrumento Aneng MH13. Observe que bem feitinha essa bolsa para guardar os cabos, etc. Junto com ele vem dois manuais. O primeiro manual é em chinês, não vai adiantar muito para a gente. E o segundo manual é um manual em inglês. Não tem manual em português, mas não faz muita diferença porque o uso de um megômetro não tem muita ciência. Ele é um instrumento simples de ser utilizado. A gente pode ver que ele é um equipamento bem robusto. Observe bem como ele é um equipamento forte, bem pesado mesmo, com uma tela grande, com os botões bem intuitivos aqui na frente. É uma caixa bem resistente. Aqui nós temos a caixinha onde a gente coloca as pilhas que fazem o instrumento funcionar. Daqui a pouquinho a gente vai colocar as pilhas nele. Ele tem uma alcinha para manter na bancada assim bonitinho. Também acompanha as pontas de prova. Vamos ver quantas pontas de prova veio aqui. Essa aqui é uma garra negativa, uma garra de terra, que pode ser utilizada em diversas situações. E também um par de ponteiras bem maleáveis, inclusive. Mais maleáveis que as de um multímetro comum. Também vem duas garras jacaré. Essas garras jacaré são bem interessantes, que você pode colocar lá na frente aqui da ponteira, atarrachando ela aqui. Você atarracha, gira ela aqui e ela fica bem firme aqui na ponteira. Você pode fazer isso com as duas ponteiras. Daí você tem uma garra, que é o que você vai usar na prática do teste do megômetro. São bem resistentes. E você utiliza essas garras aqui nesses bornes superiores. Quando você for fazer medição de resistência, utilizar o megômetro, você utiliza entre o line e o earth, que tem aqui do lado. Você vai simplesmente encaixar as pontas aqui. Quando você for medir tensão, seja tensão DC ou tensão AC, você utiliza nesses dois bornes. Lembrando que além de megômetro, ele também é um medidor de tensão entre 10 e 600 volts, tanto AC como DC. Para a gente poder fazer funcionar o nosso instrumento, a gente precisa colocar pilhas nele. E esse instrumento vai 8 pilhas do tipo AA, pilhas comuns, né?
que você pode utilizar. Ele dura bastante, mas eu aconselho você, quando não estiver utilizando as pilhas, você remover as pilhas para que não haja vazamento. E pronto. O instrumento está pronto para uso. Muitas pessoas perguntam qual é a diferença entre um megômetro e um multímetro. O multímetro, já que ele também tem um medidor de resistência, ele também tem um megômetro dentro, não é verdade? Um multímetro comum, ele mede corrente, resistência, tensão, etc. E mede resistências altas também. Mas qual é a diferença exatamente entre o megômetro e o multímetro? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o multímetro, embora ele meça a resistência, os multímetros eles são muito ruins para medir resistências muito baixas e resistências muito altas também. No caso do megômetro, ele é especializado em medir resistências muito altas. No multímetro normal, no máximo que você consegue chegar num bom multímetro é 50 megaohms, 40 megaohms. Isso aqui, se não me engano, vai até 60, mas eu também não tenho certeza. E para por aí. Para medir resistência baixa também é terrível, você não consegue medir resistências muito baixas e, no caso, nem resistências muito altas. Isso acontece porque a tensão que o multímetro aplica em cima de um componente, em cima de um dispositivo sob teste, é uma tensão muito baixa, de no máximo 12 volts. Já o megômetro, ele consegue fazer as medições de alta resistência porque ele injeta tensão muito mais alta no dispositivo sob teste. Nesse caso aqui do MH13 da Aneng, ele injeta até 2.500 volts, o que mostra que é um instrumento que pode dar choque. 2.500 volts ele injeta no componente de modo que ele possa medir resistências muito altas. O MH13 ele consegue medir até 200 gigaohms contra 60 mega de um multímetro normal de boa qualidade. Então, se você tem uma fuga de corrente muito pequena, o instrumento Aneng MH13 é capaz de detectar. Para isso que é usado o megômetro, quando você quer detectar fugas muito débeis, que se você botar o multímetro, ele não aparece, mas utilizando o megômetro você consegue. É o caso, por exemplo, de detectar fugas, por exemplo, em velas de ignição, em bobinas de ignição, transformadores, enrolamento de transformadores, que é provavelmente onde se utiliza com mais propriedade, com mais afinco o megômetro. Aquele profissional que trabalha enrolando motores de transformadores, de transformadores também, mas de motores, por exemplo, ele precisa saber se o enrolamento está ou não isolado. E a única forma que ele tem de saber isso é utilizando o megômetro. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns testes aqui na bancada e nós vamos ver como isso é possível, como é feito os testes em velas de ignição, etc. Nesse momento vamos dar uma ligadinha aqui no nosso equipamento para ver o que tem de interessante no equipamento. Para a gente poder ligar, nós vamos pressionar a tecla Power, que é essa tecla aqui. E observe que ele já entra na função do megômetro, injetando uma tensão de 250 volts, como a gente vê aqui. Essa tensão é injetada no circuito através, como eu já disse, desse borne aqui e desse borne aqui. Esses dois botões aqui é onde nós mudamos a tensão de ensaio, né? A tensão que é aplicada no dispositivo. Por exemplo, aqui está em 250 volts, vou aumentar um pouquinho mais, 500 volts, 1000 volts, uma tensão de 1000 volts, 2000 volts, 2500 volts, é uma tensão muito alta, daí ele volta para 250 volts. Normalmente as tensões de ensaio de motores, transformadores é da ordem de 1000 volts, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui nós temos uma outra tecla chamada Hold, onde ele mantém a medição. Você clica nela, ele mantém a medição paralisada na tela, congelada na tela. Se você pressionar com mais
tempo a tecla Hold, ele vai acender o backlight. Ó. O backlight aceso, backlight apagado. Aqui você pode colocar na memória os valores medidos e depois chamar novamente da memória para poder fazer comparações. Aqui é o Select, que seleciona a função do megômetro, ou ele mede tensão AC, ou ele mede tensão DC, porque ele também é um multímetro. Muito bem. E aqui nós temos uma tecla bastante interessante, que é o Pi e DAR. O que é o Pi e o DAR? O Pi e o DAR, o Pi significa índice de polarização. E o DAR significa a relação da absorção do dielétrico. Essas duas funções aqui permitem fazer um julgamento da qualidade de isolação de cabos, motores, transformadores, etc. Que com o tempo eles apresentam problema de ressecamento, por exemplo, ou perda de isolação, ou até umidade. Isso pode danificar o componente. Tanto o valor do PID, que é o índice de polarização, como o valor do DAR, que é a relação de absorção dielétrica, eles podem ser comparados depois que são medidos com uma tabela que tem aqui no manualzinho. Então você faz a medição do PID e do DAR, e você comparando com a tabela que tem aqui no manual, você pode saber como está o isolamento com muito mais precisão ainda. Aqui nós temos a tabelinha. Com muito mais precisão aqui. É importante lembrar que essas duas medidas aqui, o PID, que é o índice de polarização, e o DAR, são medições geralmente feitas por pessoal que trabalha com controle de qualidade, que precisa acompanhar as condições dos equipamentos de modo a sugerir alguma troca ou algum tipo de manutenção preventiva. Você pode analisar um estoque de cabos, por exemplo, ver se eles estão na época de vencimento ou não, simplesmente fazendo uma análise do índice de absorção e do índice da relação de absorção dielétrica. Porque normalmente, quando você não tem essa função no instrumento, muito megômetro não tem, você precisa calcular manualmente. Então, no caso do MH13, ele já faz isso. Por fim, é importante lembrar, pessoal, que seja qual for a medição que for feita aqui, nós estaremos sempre trabalhando com alta tensão. Então, todo o cuidado é pouco quando você está utilizando um megômetro, porque ele dá choque mesmo. Normalmente, quando você está fazendo os ensaios de isolamento, ele injeta, vamos supor, 1000 volts, mas sob uma corrente baixa, da ordem de 1,5, 2 mA. Então, embora ela não vai causar um acidente fatal, é muito desagradável você tomar um choque de 2000 volts. Não é legal, não é legal. Dá uma boa raiva. Então, sempre que você estiver utilizando a medição do megômetro, muito cuidado para não encostar nas pontas de prova quando estiver sendo feitos os testes. Então é isso, agora que a gente já viu o que é o megômetro, qual a diferença dele em relação ao multímetro, vamos fazer alguns experimentos aqui na bancada mostrando os usos típicos de um megômetro e porque o MH13 ele pode ser muito interessante na sua bancada e na sua oficina. Vamos dar uma olhadinha nos usos típicos de um megômetro na bancada. Muito bem, pessoal. Antes da gente partir para a demonstração do megômetro em si, é importante lembrar que o Aneng MH13 também tem embutido um voltímetro que mede DC e AC desde 10 volts até 600 volts. Ou seja, ele também é um voltímetro. Se para você utilizar o megômetro você utiliza os dois bornes das extremidades, para você medir a tensão elétrica, por exemplo, da rede, você vai utilizar os dois bornes centrais. Para isso nós vamos colocar o cabinho aqui, nos bornes centrais do megômetro, que no caso nós vamos utilizar ele como multímetro. Vamos instalar os cabinhos aqui. E vamos ligar o equipamento. Para selecionar a função de voltímetro dele, quando ele liga na função do megômetro. Então, na função do multímetro, do voltímetro, você deve clicar a opção Select. Ele vai entrar em voltímetro AC ou voltímetro DC.
No caso aqui nós vamos medir a rede elétrica, então voltímetro AC com as duas pontas, com as duas ponteiras ligadas no borne central. Vamos colocar aqui na nossa tomada. Vamos ver como ele vai se comportar medindo a tensão elétrica da rede. Aqui está. Vamos ligar a tomada aqui. Aqui está 122 volts AC, medido pelo Aneng MH13. É muito bom você ter um voltímetro AC junto quando você tem um equipamento portátil, porque numa única malinha você consegue ter todos os equipamentos. Eu vou utilizar aqui o meu multímetro para a gente fazer uma aferição nesse valor do Aneng. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou usar o meu multímetro, que eu já conheço bem ele. Vamos ligar o nosso multímetro aqui. Na opção AC. E vamos medir essa tensão aqui com o nosso multímetro. Tem que ser uma tensão igual, né? 121.8 contra 122 do Aneng, que mostra que tem uma boa precisão e pode ser utilizado sem problema em campo. Opa, deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Aqui está, 121.7 contra 122. Bem preciso, bem parecido os valores. Então é isso. Agora que a gente viu como utilizar ele na função de voltímetro, vamos então partir para as medições a famosa megagem, né? Que é a medição de altas resistências, geralmente utilizadas para análise de isolamento. Vamos dar uma olhadinha então nos nossos testes, no nosso review. Vamos dar uma olhadinha. Um dos usos mais comuns e mais conhecidos de um megômetro é, sem sombra de dúvida nenhuma, a verificação do isolamento entre a carcaça de um motor e o enrolamento propriamente dito. Essa análise ela é fundamental, seja se você trabalha com enrolamento de motores, com a manutenção de motores, pode ser, por exemplo, em motores que são usados em bombas submersas, em elevadores, em compressores, em qualquer tipo de motor, é fundamental que você conheça o isolamento entre a carcaça e o enrolamento. É uma análise muito simples de ser feita, é feito com o nosso megômetro injetando uma tensão conhecida, e para você aferir os resultados, existem diversas normas para isso. Mas de uma forma bem resumida, eu trouxe aqui uma tabela para mostrar para vocês o que se espera de um isolamento de um motor com relação ao resultado, à segurança desse isolamento. Aqui a gente tem uma tabela de isolamento de motores de baixa tensão de até 575 volts. Nesse tipo de análise, você aplica uma tensão de ensaio entre 500 e 1 kV DC e analisa qual é a resistência de isolamento. Conforme for esta resistência de isolamento, você vai ter que refazer o enrolamento do motor, fazer uma análise desse motor, porque ele pode ter algum defeito. Para fazer o teste é muito simples. Nós vamos utilizar o nosso megômetro, nós vamos ligar o megômetro, e nós vamos colocar uma tensão de 1000 volts num dos terminais e vamos ver a resistência entre esse terminal e o aterramento do motor. Nós vamos colocar uma tensão de 1000 volts, então é sempre importante analisar que uma tensão de 1000 volts é uma tensão alta, você pode tomar choque, então quando você faz esse tipo de análise, você precisa, não pode encostar nos terminais em lugar nenhum. Vamos então colocar a garra jacaré aqui num dos terminais, que é o fechamento do motor, né? Você pode juntar todos os fios do próprio enrolamento do motor ou fazer um de cada vez, não tem problema. Normalmente você fecha todos os enrolamentos e coloca a garrinha ali e vai aplicar 1000 volts. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 1000 volts aqui, 500, 1 kV, 1000 volts corrente contínua, e vamos pressionar a tecla de teste. E vamos analisar qual é a resistência entre o enrolamento e a carcaça. Vamos dar uma olhadinha. Aqui está o teste iniciando.
Aqui ele está marcando 3.2 giga-ohms, que é um valor extremamente elevado, está quase estabilizado, observe bem, em 3.3 giga. 3.4 giga é o valor da resistência entre o enrolamento e a carcaça do motor. Isso é bom? Isso é ruim? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela. Mas antes nós vamos desligar o equipamento para não tomar choque. 3.45 giga-ohms. Pela nossa tabela, e essa tabela é uma tabela muito utilizada, a gente vê que acima de 500 mega-ohms o motor pode ser considerado excelente, né? Em termos de isolamento, obviamente. 500 mega-ohms é 0.5 giga-ohms. E aqui a gente tem 3.45 giga-ohms, que é um valor muito, quase 7 vezes maior do que o necessário para ser considerado excelente. Então o isolamento do nosso motor ele está excelente porque ele apresenta 3.45 giga-ohm, que é um valor muito alto. Esse aqui é um motor moderno, esse aqui poderia ser um motor de bomba submersa, poderia ser qualquer motor. Um motor de baixa tensão, você geralmente utiliza entre 500 e 1000 volts corrente direta. Para motores antigos, até 1970, como a gente pode ver aqui na nossa tabelinha, tinha uma regra que era KV mais 1. Então, por exemplo, se você tinha um motor de 440 volts e injetava nele uma tensão de 1 kV durante 1 minuto, o resultado não podia ser inferior a 1.44 mega-ohms. Um resultado menor do que esse aqui, de 1.44 mega-ohms, já indicaria um motor defeituoso. Isso é muito comum em motores muito antigos que não tem uma qualidade tão boa de fiação. Mas no nosso caso é um motor bem mais moderno e o resultado foi de muito acima de 500 mega-ohms, 3.45 giga, o que mostra que é um resultado excelente. Novamente. Um outro componente que pode ser muito interessante de ser analisado com o megômetro é, sem sombra de dúvida nenhuma, um transformador, principalmente se ele for um transformador do tipo isolador, um isolador galvânico. Um transformador ele não pode apresentar uma corrente de fuga entre o primário e o secundário, sob o risco de danificar o equipamento ou até mesmo causar um acidente mais sério para as pessoas. No caso de um transformador, nós devemos verificar sempre esse isolamento injetando uma tensão, a tensão entre o primário e o secundário, ou entre o primário e a carcaça, ou entre o secundário e a carcaça, e analisar essa fuga. Na realidade, pode ser que em alguns casos você sempre tenha uma corrente residual bem pequenininha, mas ela não pode ser um valor muito baixo de resistência, sob o risco de ser considerado defeituoso o transformador. Vamos dar uma olhadinha nesse transformador aqui, depois a gente vai dar uma olhadinha nesse daqui. Eu vou ligar o nosso megômetro. Aqui está ligado. Eu vou colocar uma tensão aqui de 1000 volts. Eu vou trabalhar com uma tensão de 1000 volts no megômetro. E vou utilizar as pontas entre o primário é desse lado aqui, ó, o primário do transformador. Eu vou colocar em qualquer terminal, eu posso fechar os terminais aqui do primário, colocado, e os terminais do secundário. Eu posso também fechar ou não os terminais do secundário. Não faz muita diferença se você trabalhar com ele aberto ou fechado. Aqui eu tenho um secundário e aqui eu tenho outro secundário. Vamos dar uma olhadinha então entre esses blocos do transformador, entre o primário e o secundário, e ver se existe alguma resistência de fuga, alguma corrente de fuga que vai ser apresentada na forma de resistência aqui no megômetro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos aplicar essa tensão de 1000 volts, sempre tendo muito cuidado quando você coloca as pontas do megômetro, porque você pode tomar choque. Não é um choque violentíssimo, mas é um choque bem desagradável. Vamos colocar o teste e vamos ver qual é a resistência entre o primário e o secundário. Vamos ver. Aqui está. 0.5 giga-ohms. Já está quase estabilizado. 0.5 giga-ohms é muita coisa. São
500 milhões de ohms, são 500 mega-ohms, que é um valor muito, muito, muito alto. Eu vou desligar aqui para poder analisar o teste. 0.494, 0.5 giga-ohms. Se a gente pegar aquela tabelinha de transformadores que eu tenho aqui, ó, a gente vê que ele é muito maior do que 500 mega-ohms, que é considerado excelente para motores. Como o transformador também tem as espiras da mesma forma que o motor, a gente pode considerar que 0.49 giga-ohms, 500 mega-ohms, é um valor excelente de isolação. Alguns transformadores conseguem ter infinita resistência entre o primário e o secundário, não é incomum. Mas 500 giga-ohms está muito acima de 0.4 giga-ohms, perdão, está muito acima de 500 mega-ohms. Então a gente pode considerar que esse transformador também tem um isolamento muito bom. Outra forma de você fazer essa análise é manter a ponta, uma das pontas em um dos enrolamentos e colocar a outra ponta, por exemplo, na carcaça do transformador e fazer a mesma análise. Vamos dar uma olhadinha entre o secundário e a carcaça. 7, 8, 9 GB, 10 GB é um número absurdamente grande. Praticamente é uma resistência, não vou dizer que é infinita, mas é uma resistência tão alta, que pode ser considerado perfeitamente bem isolado esse transformador. Novamente, se a gente considerar o teste de isolamento dos transformadores, acima de 500 mega-ohms é excelente. Aqui está com 17.4 giga-ohms, que é um número muito, 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 muito maior. Então esse transformador tem um isolamento muito bom. Vamos desligar o teste. E vamos fazer um outro teste entre um dos enrolamentos primário e o outro enrolamento, um dos enrolamentos do secundário, perdão, e o outro enrolamento do secundário. Ou seja, esse transformador ele tem dois enrolamentos. Então vamos ver qual é a resistência entre os dois enrolamentos do secundário. Vamos lá. Aqui a gente já tem uma resistência menor, 0.2 giga-ohms. Mesmo assim, é cerca de 5 vezes maior do que aquilo que é considerado excelente, que é de 500 mega-ohms de isolamento no caso de um motor. Como a gente está vendo o transformador, nós podemos considerar que esse isolamento também é excelente, de 0.2 giga-ohms, muito maior, quase 5 vezes maior do que aquilo que é considerado excelente no teste de isolamento de motores. Muito bem, vamos desligar. Sempre muito cuidado quando está fazendo o teste de isolamento. Desligando aqui. Desligado. É importante lembrar, sempre que você desliga o megômetro, ele automaticamente descarrega as pontas. Então, depois que você desligou, você pode usar ele em segurança, que não vai ter problema nenhum. Aqui eu tenho outro transformador, um transformador de 0,110/220 para 16,016. Um transformador menor. Então vamos fazer uma análise também, exatamente a mesma análise, injetando 1000 volts entre o primário e o secundário, para analisar qual é a resistência de isolamento desses dois enrolamentos. Também vou injetar 1000 volts aqui, como a gente pode ver, ó, 1000 volts. Sempre que você faz esse teste, você deve tomar cuidado para não tomar um choque, e também não manter as pontas muito, como se diria, muito cruzando, né? Mantenha sempre as pontas bem, a fiação afastada, né? E vamos então fazer mais um teste. Vamos ver o que vai dar aqui. Injetando 1000 volts. Observe que interessante nesse caso. Aqui ele já deu um overload, tá vendo? Ou seja, ele está muito maior do que os 200 GB que o instrumento é capaz de medir. Ou seja, o isolamento praticamente perfeito. Não existe nenhuma fuga entre o primário e o secundário desse transformador aqui, ó. Maior do que, como ele mede até 200 GB, não tem o que falar. Esse transformador está perfeitamente isolado. Deixa eu desligar ele aqui momentaneamente. Vamos olhar agora entre o primário, entre qualquer um dos enrolamentos, e a carcaça. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Aqui está. Vamos ver. Ligando. 8 GB, 11 GB, 13 GB, que é muito alto. É a mesma coisa que aquele transformador que a gente mediu aqui. Aliás, ele já estabilizou acima de 200 GB, que mostra que existe um isolamento perfeito entre o enrolamento primário e secundário da carcaça do transformador. Um isolamento perfeito. Desligando. Uma vez que você desligou, você pode trabalhar em segurança novamente nas pontas de prova. Ou seja, o megômetro é capaz de analisar essas fugas que seriam imperceptíveis com o multímetro de uma forma muito mais prática, de modo que você possa, às vezes você tem uma fuga num transformador que você não sabe que está tendo aquela fuga, e essa fuga pode causar grandes problemas num circuito ou no equipamento. Imagina no equipamento de laboratório, no equipamento hospitalar, onde não pode haver fuga. O megômetro foi feito justamente para isso. Um dos ramos que mais pode se beneficiar com o uso de um megômetro, como o MH13, por exemplo, é o ramo automotivo, principalmente na área da eletricidade automotiva, na análise das fugas de elementos principais do automóvel, como, por exemplo, velas de ignição, bobinas e bicos injetores, que também podem apresentar fugas. Muitos defeitos que acontecem no veículo acontecem justamente por causa de fugas que, com o multímetro, você não é capaz de identificar. No caso das velas de ignição, por exemplo, a própria NGK, eles têm no manual deles métodos de teste das velas. Esses métodos mostram que se você injetar uma tensão de 1000 volts na vela de ignição, entre o negativo da vela de ignição, a carcaça, e o eletrodo centelhador, você não pode ter uma resistência inferior a 60 mega-ohms. Na realidade, eu acho que 60 mega-ohms eles estão sendo muito gentis. Eu acho que abaixo de 100 mega-ohms já você pode considerar uma vela relativamente suspeita, e ela já tem que ser olhada com uma certa suspeita. Por isso que é interessante você utilizar o megômetro na mecânica preventiva, na eletricidade preventiva, para você saber se aquela vela pode vir a dar um defeito futuramente. Então vamos dar uma olhadinha nessa vela aqui da NGK, utilizando a mesma metodologia que eles indicam no manual. Eu vou ligar o nosso megômetro, aqui está, e vou setar ele para uma tensão de 1000 volts. Aqui está 1000 volts. E vou colocar o negativo dela aqui na carcaça. Observe bem que a carcaça dessa vela é difícil de você colocar a ponta de prova. Você pode utilizar a outra ponta de prova, ou então colocar bem na pontinha aqui, ó, bem na pontinha do negativo, ao mesmo tempo que coloca a garra positiva no terminal de alta tensão da vela. O objetivo aqui é justamente injetar uma tensão uma alta tensão e ver qual é a resistência que ele vai apresentar. Sempre tomando muito cuidado nesse tipo de análise, porque você pode tomar um choque. Então, todo cuidado é pouco. As pontas de análise vão no linha do instrumento e no earth, nessas duas extremidades aqui. Nós devemos ter uma resistência acima de 60 mega-ohms, de acordo com o site do manual da NGK. Eu vou pressionar o botão teste. Aqui está. Testando. Aqui está, olha, com 1000 volts, está em overload, ou seja, não há nenhum tipo de fuga nessa vela aqui. É uma vela relativamente nova, é uma vela que tem muito pouco uso, eu uso na nossa bancada apenas, então ela tem pouco uso. Mas se fosse uma vela com bastante tempo já de uso, mesmo que ela esteja boa funcionando, ela já vai apresentar uma resistência de isolamento que não é infinita como nesse caso aqui. Então aí você vai julgar, de acordo com o manual da NGK, se ela está abaixo de 60 mega-ohms, mas eu acho que abaixo de 100 mega-ohms ela já deve ser uma vela considerada suspeita. Nesse caso aqui, não há nada de errado nessa vela,
Vamos parar o teste e vamos ver a vela seguinte. Veja que eu coloquei 1000 volts. Novamente aqui. Vamos pegar a outra vela. Mesma coisa, eu vou colocar nesse anelzinho de baixo, que é onde entra a alta tensão, que vem do cabo de vela, né? Essa parte é a parte que vai para o cilindro. E aqui nós vamos colocar bem na pontinha aqui, que é o negativo. Aqui está. A gente pode ver bem aqui. Acho que é possível ver, a câmera mostrar bem. Eu vou mostrar para vocês melhor. Onde é feita a conexão aqui, ó. Aqui está, bem na pontinha, ó. Que aqui é o mesmo que o negativo da carcaça. E aqui nós vamos colocar o terminal positivo, que é o terminal que vai injetar a alta tensão. Eu vou aplicar 1000 volts, exatamente como no manual da NGK, e vou apertar o teste. Aqui está. Overload, ou seja, não há nenhum tipo de fuga nessa vela aqui. Ela é infinito. Isso seria o ideal. Quando você compra uma vela, é infinito. Conforme você vai passando o tempo, ela vai carbonizando. E não só carbonizando, como todo o corpo isolante da vela vai perdendo a isolação. E essa resistência vai caindo. De acordo com o tempo e com o uso, se ela cair abaixo de 100 megaohms, ou de acordo com a NGK, 100 megaohms, então a vela já está pedindo para ser trocada. As bobinas de ignição também são alvo de muito problema, elas apresentam muito problema de isolamento entre o primário e o secundário. Então, o teste de isolamento também pode revelar grandes problemas numa bobina, porque quando você tem um problema de isolamento entre o primário e o secundário, você tem um retorno de tensão para o módulo. E muitas vezes a pessoa manda consertar o módulo, coloca no carro, funciona 2, 3, 4 dias direitinho e lá vem o módulo de novo com defeito. Isso pode acontecer, obviamente que não é todo o caso, devido a uma falha de isolamento entre o primário da bobina e o secundário. Vamos fazer uma análise dessa bobina aqui, é uma bobina usada num Fiat. Aqui eu vou fechar os 3 fios do primário da bobina, vou colocar a garra negativa nele, muito bem, e vou colocar também a garra positiva dessa vez aqui na nossa bobina aqui. Eu vou introduzir ele aqui dentro, ó. Tá ótimo aqui dentro, ó. Tá muito bem apertado, tá ótimo. É o mesmo teste que a gente fez com o transformador, por exemplo. A gente vai fazer aqui, nós vamos testar o isolamento entre o primário e o secundário. Eu vou introduzir aqui 1000 volts, depois eu vou aumentar para 2500 volts. Vamos lá. Com 1000 volts, nenhuma resistência, não há resistência aqui. Ótimo, existe um isolamento perfeito entre o primário e o secundário. Vamos desligar, vamos aumentar para 2500 volts. 2500 volts, vamos lá. Ligado? Nenhuma resistência, ou seja, aliás, resistência infinita. Ou seja, essa bobina está perfeitamente isolada entre o primário e o secundário. Apresenta uma resistência infinita. Eu vou desligar e vou fazer o mesmo teste com o outro lado do primário. Está aqui, ó. Que é o outro lado do primário, do secundário, melhor dizendo. E agora eu vou fazer esse teste aqui, ó. Vamos ver se ele também não tem nenhum tipo de problema. Vamos lá. Ponta negativa no primário, pode ser positiva também, não tem problema nenhum. Isso não vai fazer muita diferença. Aliás, eu fiz tudo isso com ele ligado, que é uma falha muito grande, hein? Observe que aqui ele já tem uma resistência de 160 gigaohms, que é uma resistência absurdamente alta, mostrando que essa bobina está perfeitamente isolada. Resistências abaixo de 300 megaohms, você já pode considerar essa bobina
problemática e que você já tem que olhar ela de uma forma que ela ela pode ser culpada por problemas no sistema de ignição do automóvel. Resistência abaixo de 300 mega-ohms numa bobina entre primário e secundário, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada na bobina. Você já pode trocar. Aqui no caso está 185 giga-ohms. E não faça como eu fiz, de você ligar diretamente sem desligar o instrumento. Outro componente que apresenta bastante problema de isolamento entre a carcaça e os terminais é o bico injetor. O bico injetor ele não pode ter nenhuma resistência entre a carcaça e os terminais de ligação. Então, quando você for fazer esse teste, você tem que desligar os fios do bico injetor, ou então fazer o teste na bancada. Você nunca pode ligar as garras do instrumento com esses fios ligados no módulo, porque senão você vai mandar o seu módulo para a casa do chapéu. Então não deve fazer isso. Eu vou desligar aqui a nossa ponta de prova. Vou colocar para cá, colocar as velas para cá e vou novamente colocar aqui a ponteira. E vamos fazendo um teste entre a carcaça e os terminais do bico injetor. Eu vou baixar a tensão aqui para 1000 volts, uma tensão boa para fazer uma análise, ele não pode ter resistência. Vamos colocar aqui no terra e vamos ver agora na nossa carcaça. Vamos ver se eu consigo segurar aqui. Vamos ver aqui. Se você não conseguir segurar, não tem problema. Você pode simplesmente encostar diretamente a ponta de prova na carcaça, ok? Então vamos lá. Eu vou ligar aqui, injetando 1000 volts, vou encostar na carcaça. Observe que não tem nada, nada. E tem que ser assim, zero. Você não pode ter fuga entre a carcaça e nenhum dos terminais do bico injetor. Eu vou aumentar essa tensão. Vamos colocar em 2500 volts, ligar o teste e vamos conectar ao terra. Aqui está dando nem nada, era uma capacitância parasita. Aqui está 199, 200, está na casa do tera, porque ele mede até 200 GB, ele está em overload. Ou seja, ele está com uma resistência infinita e é justamente isso que é importante. Esse bico está perfeitamente bem isolado entre os terminais e a carcaça. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo, onde eu tentei demonstrar para vocês a utilização de um megômetro, que é um instrumento pouco conhecido, mas muito útil na oficina. Nesse caso, nós demonstramos o Aneng MH13, que é um instrumento muito interessante de se ter na bancada na oficina. Caso você tenha gostado do Aneng MH13, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode comprar diretamente na Banggood, que sempre tem preços muito bons. Aliás, na Banggood, ultimamente, o valor que você encontra marcado é o valor que você paga. Já tem os impostos inclusos ali. Esse é um instrumento muito legal, você consegue identificar fugas que de outra maneira seria praticamente impossível de você identificar. Como a gente viu aqui com velas de ignição, motores, transformadores, etc. Mas na realidade ele tem muito mais utilização, você que de acordo com a sua experiência vai precisar determinar se aquele componente, se aquele circuito precisa ser analisado do ponto de vista de isolamento. Eu particularmente gostei, achei um instrumento super robusto e eu acredito que você vai gostar também. Então é isso, aqui embaixo da descrição do vídeo vai ter o link direto para a Banggood, ok? O valor que está ali já é um valor muito bom e você não paga nada além do que já está marcado ali. E é super seguro, pode ficar tranquilo de comprar, tá bom? Muito obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, como sempre. Muito obrigado!